Opa! Por acaso você já ouviu falar de mídias perdidas? Bom, esse tipo de vídeo começou a se popularizar no YouTube há algum tempo, e veio principalmente de vídeos estrangeiros, e com o nome de Lost Mídias, comentando sobre mídias que foram esquecidas com o tempo, jogos e séries que foram cancelados, etc. E aos poucos esse estilo de vídeo foi chegando também no YouTube brasileiro, até que eu pude conhecer e gostar bastante. Então, nesse vídeo, eu decidi comentar sobre algumas mídias que até o momento estão perdidas, que foram encontradas, ou que até mesmo podem nem existir mais. Então, vamos começar. Conteste. Bom, vou tentar explicar resumidamente. Muita gente já sabe que o primeiro vídeo do YouTube foi o vídeo Miyatizu, postado pelo canal Geoid, que é um dos fundadores do YouTube, lá em 24 de abril de 2005. Mas recentemente, um usuário do Reddit fez uma descoberta que chocou muita gente. Ele fez um post dizendo que entrou num site chamado Wayback Machine, que armazena informações antigas de outros sites, e enviou um print, mostrando uma série de vídeos postados por um canal chamado Conteste. Mas o que realmente surpreendeu todo mundo, é que no print, mostrava que esses vídeos foram postados em 28 de fevereiro de 2005, ou seja, meses antes do vídeo Miyatizu. Isso mesmo, esses vídeos foram postados antes do primeiro vídeo do YouTube. E, sem querer eu acabei descobrindo uma lista, com 126 vídeos que o Geoid postou e deletou tudo depois. Sendo que o primeiro ainda é o Miyatizu. Mas, voltando a falar do print, infelizmente, era impossível recuperar aqueles vídeos. Só que, por pura coincidência, um youtuber estrangeiro revelou que conseguiu encontrar pelo menos um deles, que se chama Conteste 3. Esse foi o único vídeo do print que foi recuperado, enquanto os outros podem ter sido perdidos para sempre. Mas no final das contas esses vídeos foram feitos apenas para fazer testes depois do lançamento do YouTube, para saber se o site estava funcionando corretamente, nada além disso. Bom, para quem não conhece, Backyardigans é um desenho infantil, criado pela roteirista Janice Burgess, onde conta a história de 5 personagens, que passam por várias aventuras diferentes, com músicas próprias para cada episódio. Esse desenho foi exibido pela primeira vez no ano de 2004, no canal da Nick Jr. Mas o que poucas pessoas sabem é que, no ano de 1998, foi criado um episódio piloto do desenho. Esse episódio serviria apenas para que os criadores pudessem apresentar o seu trabalho para alguma emissora que quisesse exibir o desenho. Mas, o projeto inicial dos Backyardigans era bem diferente do resultado final. No lugar da animação 3D, tinham pessoas reais usando fantasias, e também cenários reais, e as músicas seriam cantadas pelas próprias pessoas, que usariam essas fantasias. Mas por algum motivo, os representantes do canal da Nickelodeon não gostaram nada dessa ideia, então tiveram que fazer algumas modificações no estilo. Fizeram um novo design em computação gráfica para os personagens, e foi só depois dessas mudanças que a Nickelodeon aceitou exibir o desenho. Mas infelizmente, por algum motivo só temos apenas 3 segundos do que seria esse primeiro episódio, e ninguém sabe o porquê. E com isso o restante do episódio continua perdido até então. Sabe aquele desenho que passava na TV Cultura, Arthur? Bom, esse desenho teve um spin-off, que é tipo uma outra série derivada de uma série que já existe. Esse spin-off se chama Cartões Postais de Buster. A série mostra um personagem chamado Buster, que viaja para vários lugares dos Estados Unidos, filmando e conhecendo famílias de diferentes regiões do país. Justamente para que as crianças pudessem conhecer outras famílias diferentes, e com estilos de vida diferentes. Mas, teve um episódio desse desenho, que foi proibida de ser exibida nos canais de TV, pelo próprio Departamento de Educação, dos Estados Unidos. Esse episódio foi exibido em 2005, e tinha o nome, Sugar Time in Amesburg, Vermont. O próprio episódio não tinha nada de diferente dos outros, mas, em uma parte bem específica, mostrava a gravação da casa de uma família, com um casal de 2 mães. E foi justamente por causa disso, que a agência do governo teve que fazer o canal de TV da PBS banir o episódio, justificando que eles não deveriam ensinar esse tipo de relação em um show infantil, e sim, deixar que os próprios pais escolhessem a hora certa de ensinar. Sendo que, o objetivo do desenho era apenas mostrar uma família, em que alguma criança poderia se identificar. Mas só depois de alguns anos, o episódio foi liberado para o público, mas, por muito pouco, esse episódio não ficou perdido. Pois é, até mesmo um desenho tão inocente como Vila Sésamo, também teve um episódio que teve que ser banido, mas dessa vez, teve um motivo para isso. Há uns 45 anos atrás, em 1976 foi exibido um episódio chamado
A Bruxa Malvada do Oeste, de O Mágico de Oz. Nesse episódio conta uma história, em que a bruxa do Mágico de Oz perde a sua vassoura, bem onde moram os personagens de Vila Sésamo, e os personagens precisariam ajudá-la a encontrar a sua vassoura, senão, ela transformaria o personagem Garibaldo, em um espanador. Esse episódio era pra ter sido bem especial, porque eles convidaram a atriz Margaret Hamilton a participar como personagem principal. A mesma atriz que interpretou a Bruxa Malvada, dos filmes antigos do Mágico de Oz, de 1939. Ele foi exibido nas televisões, apenas naquela época, mas os produtores do episódio receberam inúmeras reclamações de pais, alegando que o episódio tinha assustado demais os seus filhos. Alguns relataram que os seus filhos não conseguiam mais dormir, que tinham pesadelos, e outros que ficaram apavorados depois de assistir. Mas por qual motivo? Simples, o motivo era justamente por causa da bruxa. A maquiagem que fizeram nela, junto com o próprio clima do episódio, deve ter ficado tão assustador para as crianças da época, que os produtores foram obrigados a banir o episódio sem deixar quase nenhum vestígio dele. Mas hoje em dia, só temos algumas cenas que foram gravadas de uma tela e postadas na internet. Só não existe dublado em português, porque esse episódio nem sequer foi exibido em outros países. Temos também prints de algumas cenas, e nada mais. Esse aqui é um caso um pouco inesperado. Sabe aquela série animada South Park? Então, mesmo a série tendo o seu humor voltado mais para o público adulto, com palavrões e fazendo piadas com assuntos polêmicos, ainda assim, essa série teve que ser censurada. Os episódios 200 e 201, da quinta temporada, que foram exibidas em 2010, foram episódios especiais que fizeram uma trama com algumas celebridades e figuras sagradas de algumas religiões. E isso gerou muita polêmica na época, porque muitas pessoas se sentiram ofendidas pela forma que essas figuras sagradas foram representadas. Mas uma delas foi justamente o profeta Maomé, que é uma figura muito sagrada do islamismo. E para alguns grupos islâmicos mais violentos, qualquer menção desrespeitosa a esse profeta pode te levar à pena de morte. E tanto a emissora da Comedy Central quanto os criadores da série, Trey Parker e Matt Stone, receberam várias mensagens de ódio e ameaças de morte desses grupos religiosos. E quando a situação já estava começando a ficar fora de controle, como resposta, Trey Parker e Matt Stone deram um depoimento, dizendo: "Durante 14 anos que estivemos produzindo South Park, nunca fizemos um episódio que pudesse ficar para trás. Nós entregamos nossa versão à Comedy Central, e eles tomaram a decisão de alterar os episódios. Então, em vez de banir esses 2 episódios, a Comedy Central resolveu apenas censurar todas as partes em que o profeta aparecia, usando uma barra preta. E colocaram sons de bip, sempre quando o nome dele era mencionado, e por outros motivos." I learned something today. Don't you see, Gingers? That's right, friends. E no final dessa situação toda, por sorte os episódios não foram perdidos, e ninguém se machucou. Mas com certeza, isso foi muita irresponsabilidade da parte dos criadores. Bom, esse foi um vídeo teste, porque é a primeira vez que eu fiz um falando de mídias perdidas. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vídeo? Se tiverem gostado, eu tento trazer uma continuação, e tento pesquisar mais coisas interessantes para compartilhar com vocês. Porque ainda tem muita coisa para explorar nesse mundo das mídias perdidas. Obrigado a você por ter assistido até aqui, e até mais.